Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o Supremo confirma a decisão do ministro Edson Fachin e anula todas as condenações impostas ao ex-presidente Lula pela Lava Jato do Paraná. Um placar folgado de 8-3, sem nenhuma surpresa. O suspense ficou para a quinta-feira da próxima semana, quando o STF vai decidir se essa decisão sobre incompetência impede ou não o julgamento do habeas corpus em que Lula acusa o então juiz Sérgio Moro de atuar com parcialidade no seu processo. Essa parte do julgamento vai dividir o tribunal e, ouvindo os ministros, já é possível arriscar que vai ser decidida no plenário a manutenção da decisão da segunda turma. A ministra Carmen Lúcia deu o tom na sessão de quarta, quando disse que o plenário não é competente para rever as decisões das turmas. Outros ministros que não integram a segunda turma e que, portanto, ainda não se manifestaram sobre esse assunto, afirmam que o julgamento da suspeição de Moro está concluído. Mesmo que o placar seja apertado, uma decisão do plenário mantendo o julgamento sob suspeição de Moro será uma vitória importante para a narrativa política de Lula. Outro ponto importante para discutirmos no Sem Precedente foi levantada na sessão de quarta-feira e retoma um conflito que foi travado pelos ministros em 2018. Pode o relator de um processo, especialmente de um habeas corpus, escolher, sem nenhuma justificativa no papel, se julgará o assunto no plenário ou na turma? Isso não dá aos processos um certo sabor de loteria? E, para fechar o tema Lava Jato, a mudança de Fachin da segunda para a primeira turma, o que acontece com a Lava Jato com essa mudança. Ao final, como sempre, vamos eleger um fato, uma decisão, uma personagem da semana. Comigo hoje, Diego Werneck do INSPER, Tomás Pereira da FGV Direito Rio, nossa Juliana Cesário Alvim nos desfalcou. Tomás, começo por você, para nós discutirmos a decisão do Supremo, sem nenhuma surpresa, 8-3, mantida a decisão do Fachin pela incompetência da 13ª Vara de Curitiba. O que você destaca para começarmos essa conversa que está cheia de nuances? Olá, Recondo. Olá, Diego. Então, vou começar, você colocou as questões em ordem, numa ordem lógica, pela primeira questão lógica e pela primeira questão que eles discutiram, se o ministro Fachin poderia ou não poderia levar o processo para o plenário. A primeira coisa que acho que é entender quais são os interesses por trás desse tipo de discussão. Quais são os interesses em geral, qual é o interesse específico nesse caso. Então, em geral, a questão é que existe esse poder, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas por que um ministro relator levaria para o plenário um caso da turma, um caso que seria originalmente da turma, que é um caso como esse? A suspeita que às vezes você tem, e na realidade o que a gente vê, é que às vezes um ministro que percebe que ele é minoria na turma, portanto a posição dele vai ser derrotada lá, pode querer levar para o plenário, onde ele vencerá. E daí tem uma certa discussão sobre se ele pode fazer isso, ou ele não pode fazer isso. Em geral, no caso específico, é interessante levar em consideração que tinham três questões, se pode ou não pode levar em si, que é uma meta-questão, a questão da incompetência da 13ª Vara, que é a questão substantiva que foi decidida pelo ministro Fachin, e a questão da suspeição do Moro. Na verdade, não é nem a questão da suspeição do juiz Moro, é a questão de se ao decidir a incompetência, perde o objeto essa questão, e portanto essa questão não vai ser decidida, essa questão fica em aberto para o futuro, quem sabe, quando se tornar relevante em algum outro lugar. Não tinha nenhuma dúvida, quem acompanha o Supremo, quem estava acompanhando as análises, sabia que a decisão do ministro Fachin, pela incompetência, ia ser confirmada pelo plenário, assim como seria na turma. Então, se o interesse é ganhar no plenário, porque você perde na turma, para o coração do processo, para a questão substantiva, não tinha esse interesse, não tinha nem essa dúvida. Claramente, ia ser confirmado como foi. Nós vimos ser confirmado por um placar largo, 8-3. E ninguém tinha muita dúvida sobre isso. Podia ter dúvida sobre o placar, exato, mas ninguém tinha muita dúvida que ia ser confirmado. Então, por que ele poderia querer ser isso que está por trás? E foi acusado disso em certa medida, seria por conta da perda de objeto, que você já anunciou que é um placar mais apertado. Você até já antecipou que você antecipa que a perda de objeto não vai ser afirmada, vamos ver se isso vai acontecer mesmo, mas mesmo que não seja, digamos que aí tem uma margem, um espaço para se talvez
algo que com certeza absoluta perderia na turma, isso já está mais do que claro pelas declarações dos membros daquela turma, no plenário está em aberto, né? Então, esse é o que está em jogo. E quando a gente viu essa discussão, a gente viu 3 tipos de argumentos, para as pessoas entenderem. Um argumento puramente formal, né, que é o regimento do Supremo. O regimento do Supremo é que prevê os poderes do relator, e quando ele fala de poderes do relator, fala lá no artigo 21, inciso 11, né, que entre seus poderes está remeter habeas corpus ou recurso de habeas corpus ao julgamento do plenário. E fala assim, de maneira simples, sem nenhuma condicionante, né? Então parece, como eu diria, que é um poder discricionário, pelo menos em habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, seria, o relator poderia levar, se ele quisesse, e era o caso, né? A questão é que no artigo 22, o regimento coloca alguns condicionantes para levar processos, né? Dizendo que teria que haver uma divergência entre as turmas, ou teria que ser uma questão de grande relevância, ou que poderia se antecipar que poderia ter uma discordância no futuro, né? Então, em geral, tem a ver com pacificar entendimento em relação a questões que sejam muito importantes. Leva para o plenário para você ter o colegiado falar sobre aquilo. A discussão formal se o 22 regula isso de maneira geral, né? restringe o poder geral, ou se você tem um poder geral em relação a habeas corpus e uma restrição que vale para todos os outros casos, quando não é habeas corpus só que se aplicaria o 22. Essa é a discussão formal que a gente viu eles tendo ali, né? E, em geral, isso, né, não é particularmente relevante, como a gente disse. Isso só torna particularmente relevante. A prática tem sido, de, em geral, grande deferência ao relator. É claro que é pela relevância do processo que, às vezes, essa questão se torna relevante na discussão, como a gente viu lá, né? É tão relevante que acho que não tinha muita dúvida também sobre isso, que o plenário ia confirmar o poder do ministro Fachin de levar esse poder, mas mesmo assim isso era uma questão de discutir, e discutir enfaticamente, né? Os argumentos e chamar atenção para essas questões. Quais foram as questões que foram discutidas? Como eu disse, essa questão formal, técnica, que parece neutra, digamos assim. Tem um argumento substantivo, que é tentar dizer que não tem prejuízo, né? Que ser julgado pelo plenário não pode ser um prejuízo para a parte. Então, se não tem prejuízo, o poder discricionário seria um problema, né? Seria um problema se tem um poder discricionário, se daí tem um prejuízo depois, né? Se é um poder discricionário que tem como consequência ser julgado pelo plenário, e ser julgado pelo plenário não pode ser prejuízo para ninguém, é isso que alguns deles falaram, então não teria por que você controlar esse poder. E, por fim, tinha uma questão circunstancial, que tem a ver com esse caso específico, não só com esse caso específico em termos de ser o presidente Lula, mas esse caso específico em termos das idas e vindas do próprio ministro Fachin. Primeiro, o ministro Fachin tinha afetado esse caso plenário, ele decidiu individualmente, desafetou para o plenário, e dele afetou de novo. E exatamente ao afetar de novo, criou essa suspeita de que ele estava afetando, na verdade, não por conta da relevância do caso, e não por conta de uma divergência sobre a questão da competência, mas por conta da questão da perda de objeto, e essa antecipação do que poderia acontecer em relação a isso na turma ou no plenário. Então, essa foi a grande discussão inicial que a gente viu. Inclusive, né, Tomás, em 2018, o placar sobre esse tema, se o relator poderia ou não discricionariamente mandar para o plenário um habeas corpus, teve exatamente o mesmo placar, com o ministro Marco Aurélio e o ministro Lewandowski vencidos, dizendo que não, que tem que respeitar ali a prevenção da turma e o julgamento deveria acontecer na segunda turma, né? Mas quanto a isso, Recondo, só lembrando que teve um voto até que foi curioso, né, que o ministro Gilmar foi um dos votos mais enfáticos na sua crítica à postura do ministro Fachin, foi até, em certa medida, digamos, agressivo até, poderia-se dizer, né, na sua crítica, não votou contra ser um poder discricionário, né? A crítica dele era, nesse caso, havia circunstâncias que mereciam ser discutidas e, digamos, repudiadas publicamente, seja porque ele achava que era importante sinalizar isso para a sociedade, seja porque ele acredita que isso pode, no futuro, fazer com que outros relatores se comportem de maneira mais ciosa, digamos assim, na opinião dele. Mas, de qualquer maneira, ele fez essa crítica, fez a reclamação, mas ele não votou contra ser um poder discricionário. Ele não está junto com Marco Aurélio Lewandowski nesse placar, ele está com a maioria. Verdade, por mais que ele tenha sido um dos mais críticos. Chamou de trôpego, né, o caminho do habeas corpus, que voltou, foi para a turma, foi julgado no plenário, etc, etc. Agora, é interessante também que em 2018, mesmo o ministro Gilmar Mendes, que expôs essas dúvidas agora, expôs lá também, em 2018. Então, me parece que é uma decisão que ele ainda não amadureceu, porque ele faz a crítica, mas a crítica não acompanha necessariamente o voto, e acho difícil que haja alguma mudança regimental para definir o melhor definir desses limites, e me parece que a própria decisão do plenário já é a definição, né, do que pode e o que não pode, e o ministro Gilmar Mendes, mesmo com as críticas enfáticas, está vencido. Diego, talvez Recondo, porque seja, não, só pontualmente, porque seja
com frequência a gente vê esses problemas no Supremo, né? Quando é um problema, um poder discricionário, que talvez todos eles queiram ter, e eles querem ter o jeito de reclamar quando eles não concordam quando o outro usa, mas eles não querem abdicar do poder discricionário de que quando eles quiserem fazerem, né? Então, é esse tipo de situação que gera esse tipo de conflito, em que eles acabam afirmando o poder do relator, mas eles não deixam de fazer críticas ao uso específico naquele caso concreto. Diego, eu queria imediatamente ouvir sobre esse assunto, inclusive, sobre esse conflito aberto, que a gente pode olhar do ponto de vista institucional dessa questão. É um tema que apareceu várias vezes também no voto, não só nessa sessão, mas em outros momentos, né, do julgamento de processo da Lava Jato, de processos especificamente relativos ao ex-presidente Lula, sobretudo essa ideia de que o processo não pode ter capa, né? E é interessante porque, né, alguns ministros, essa é uma frase que aparece em vários momentos, mas que é um pouco difícil você, de fato. A gente estava conversando hoje, antes do programa, com a Thaís Lima, uma defensora pública no Rio de Janeiro, sobre esses problemas, e a gente estava conversando como é difícil você, de fato, convencer quem está assistindo, de que o processo não tem capa, nesse sentido de que não faz nenhuma diferença ser um processo dessa magnitude, que envolve um ex-presidente da República com esse grau, né, de saliência política, que tem impacto institucional, político tremendo. É muito difícil você simplesmente aceitar essa afirmação, imaginar que isso pauta, de fato, o comportamento dos ministros. Só que isso vale para os dois lados, né? Interessante, muitos ministros que estão reclamando dessa movimentação do processo, né? Trôpego, como citando o ministro Gilmar Mendes, como o Felipe lembrou, né? Tem a ver com o fato de ser um processo do ex-presidente Lula. Difícil também imaginar que o comportamento desses ministros também não é afetado pelo fato de ser um processo do ex-presidente Lula, né? Então, qualquer que seja a direção do resultado nesse caso, é muito difícil imaginar que isso não faz diferença. E se, por um lado, né, tem essa frase que é repetida várias vezes, que o processo não pode ter capa, o que o Tomás falou faz a gente pensar que ele também não deveria ter toga, não deveria fazer diferença quem é o ministro que está tendo a sua decisão ali apreciada, mas isso ganha um sentido peculiar no Supremo, né? É como se, pegando a observação do Tomás, todos eles se imaginassem na posição daquele ministro. Todos os ministros imaginam que eles também querem poder, em algum momento no futuro, usar o poder de escolher se um HC vai para uma turma ou para o plenário. E me parece que foi claro no Supremo ontem, apesar das críticas do ministro Gilmar e de outros, que esse é um poder que está preservado em alguma medida. Mas eu queria separar um problema adicional do que aconteceu nesse caso, que me parece ser mais concreto do que a simples questão de saber se tem limite ou não tem limite, se é um poder que precisa ser motivado ou não, né? Vou deixar em parênteses essa discussão da motivação ou não dessa decisão, para separar duas coisas. Uma é se tem limites substantivos, se o relator tem que ter boas razões para fazer isso, se o regimento te diz quais são os critérios para você fazer, né? Uma outra coisa diz respeito ao momento em que esse poder pode ser exercido. Eu acho que uma das coisas que gerou problema, nesse caso especificamente, é que não é que o tema tinha brotado, né, com esse recurso da PGR agora no Supremo. Eram questões que já vinham sendo decididas pela turma. E isso gera um problema adicional, né? A pergunta aí passa a ser, não é só se o relator tem o poder de escolher onde que ele começa uma discussão, para onde que ele leva um tema que em habeas corpus que chegue ao Supremo, mas se ele pode, em algum momento, já sabendo como é que seus colegas se posicionaram sobre um determinado tema, se ele pode mudar a chave, se ele pode levar, quando a oportunidade processual permitir, a coisa para o plenário ou para a turma. Então, acho que isso é um componente mais específico desse caso, que não me parece equivalente à discussão geral se o relator tem ou não esse poder de escolher. O regimento, hoje, tem um dispositivo que diz que, né, sem maiores limitações, que, como vocês observaram, que o relator pode escolher levar para o plenário, remeter para o plenário habeas corpus e recursos em habeas corpus. E uma das coisas que foi dita na sessão, né, que me parece injustificadamente negar a existência, né, ou passar por cima do que é a redação do regimento, é tentar resolver a questão dizendo, olha, a Constituição só prevê
o plenário, só prevê o Supremo, não prevê as turmas, né? Não acho que essa é uma boa maneira de apresentar o problema que está em jogo. O problema que está em jogo não é quem tem mais poder, não é quem tem o poder último no Supremo. A gente não está discutindo como o regimento deveria ser organizado para que esse poder seja alocado de maneira adequada. A gente está discutindo as regras que existem, que o próprio Supremo criou. Que o próprio Supremo disse, devido ao processo legal aqui, vai acontecer assim, de acordo com essas regras. Então, me parece que esse é um caso para ser discutido de uma forma bem rente aos fatos do caso, né, a como que o poder foi exercido pelo ministro Fachin e a como que essas regras específicas regulam esse poder do relator. Isso é cumprir devido processo legal nesse caso, e isso é cumprir, né, a Constituição. Não acho que essas afirmações mais gerais com relação à capa do processo, ou a Constituição só prevê o plenário e não as turmas, sejam capazes de fato, resolver esse caso. O Supremo Tribunal Federal teve conhecimento jurídico da matéria, técnico da matéria, a partir de novembro do ano passado, via habeas corpus. Aqui, acho importante deixar claro que não há nenhuma preclusão. O Supremo Tribunal Federal não poderia esperar lá atrás, ou se antecipar. O ministro Fachin não poderia se antecipar, vendo uma notícia de jornal, que o TRF da 4ª Região julgou que é incompetente. O ministro Fachin, eu acho que não. Agora é o STJ. Isso é muito importante para as pessoas que nos assistem entenderem. Quando se diz, só agora, independentemente do resultado de mérito, mas quando se diz, só agora o Supremo está analisando isso, sim, porque só agora chegou para o Supremo Tribunal Federal analisar isso. Ô, Diego, diga, Tomás. Não, e tem uma coisa curiosa nesse processo, já entrando um pouco no mérito relacionado com isso, né, que o conflito claramente tem a ver com a preocupação de que você poderia ganhar na turma e perder no plenário. Mas se aconteceu o que a gente imagina, o que já vem acontecendo, né? Foi confirmada a decisão de incompetência, como a gente imaginava, e se por acaso for confirmada a decisão da perda de objeto, que também é algo que pode acontecer, né? O Recondo diz que acha que é o que provavelmente vai acontecer. No final das contas, ganhar no plenário é melhor também, né? Então tem um risco, eu fico pensando nisso, no final das contas, é claro que é melhor ganhar na turma do que perder no plenário, mas se no final desse processo se confirmar, né, e o ex-presidente Lula ganhe no plenário, claramente é uma decisão, e já foi inclusive um placar de 8-3 nesse primeiro, vamos ver como vai ser o placar do outro, é uma decisão ainda mais legitimadora, né? Não fica sequer essa suspeita de ganhou porque na turma, ganhou porque na ou turma, ganhou porque era o Fachin, o ministro tal, ganhou porque era decisão só do Fachin, só né? do Fachin, então verdade. Eu acho que é uma coisa também curiosa desse processo que a gente tem que considerar. Agora, tem uma provocação que eu ia fazer para o Diego, faço para vocês dois. Duas, na verdade, duas em uma. Primeiro, seria muito absurdo dizer, estamos colocando isso no plenário pelos contornos políticos do caso? Seria muito absurdo falar isso? E a segunda provocação, parece que Lula faz mal para o Supremo. O assunto Lula, o Supremo não consegue lidar bem com ele. E não é o ex-presidente que faz mal para o tribunal, mas o assunto parece que gera tantos conflitos e ele pega a unidade que o tribunal estava demonstrando no combate à Covid e no relacionamento com o governo Bolsonaro, e ele essa unidade some quando um assunto como esse vai para o plenário. Eu queria fazer essa dupla provocação para vocês. A primeira seria demais, seria absurdo o tribunal dizer, olha, esse é um assunto com contornos políticos graves e, portanto, nós vamos trazer para o plenário para julgar? Eu acho que hipoteticamente, né? Imagina se tivesse essa regra, se no início do julgamento o relator pudesse colocar no plenário com esse argumento, né? O que seria o efeito? Imagina se sua proposta concretamente fosse essa. Eu acho que, por um lado, faria sentido para as pessoas em geral. Eu acho que não pareceria bom senso, né? Que, dado o óbvio impacto de um processo desse tipo, ele não deveria ter o seu resultado determinado pela composição de um órgão fracionário do tribunal. Não porque esse órgão seja menor, né? Não porque o poder, em última instância, reside no plenário, mas porque o todo do tribunal
né? O máximo de votos possíveis deveriam ser levados em conta para você resolver um caso com essa magnitude. Claro. Mas entendo que isso é uma posição... Ela não é uma posição muito formal, né? Ela não tem nada de muito técnico, né? Porque o técnico é você saber o que as regras que já estão em jogo determinam, sim. Mas eu acho que seria adequado que as regras prevessem, talvez não a decisão do relator, né? A gente também estava conversando mais cedo, seria algo que uma turma, que se a turma já está dividida, se as pessoas já estão pensando estrategicamente, talvez seja idealista demais pensar assim. Mas esse é o tipo de caso que uma turma deveria, né, decidir afetar, levar para o plenário também, se tivesse oportunidade. Então, me parece que poderia ser uma boa regra, acho realista, né? E acho que isso tira um argumento que os dois lados vão ficar usando, o que quer que aconteça, que é, né, olha, essa movimentação aqui foi apenas porque o processo é de quem é. Sim, dado que o processo é de quem é, de que tem essa magnitude, vamos jogar então no plenário, o teto, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr, me parece que resolveria muitos problemas. Infelizmente, não é como as regras funcionam hoje, então elas têm que ser seguidas. Eu acho que tem duas coisas aí, né? Um é, do ponto de vista individual, da garantia individual da pessoa que está sendo processada, isso viola, é verdade, assim, um princípio do juiz natural, você está escolhendo quem que ele vai julgar, e eu acho que no caso, a pessoa tem o direito de falar, olha, eu fui presidente da República, mas eu não estou sendo julgado aqui como presidente da República, eu estou sendo julgado como um indivíduo, né? Isso aqui não é um crime de responsabilidade, né? O que é julgado, né? Teria sido julgado pelo Senado. Então, eu não quero ser tratado diferente se isso pode me prejudicar. É claro que a gente sabe que, por mais que isso seja verdade, do ponto de vista prático, se tivesse chance do ministro do ex-presidente Lula perder na turma e ganhar no plenário, a briga ia ser o contrário. As pessoas vão estar brigando e dizendo que é claro que pela relevância tal, ele deveria ser julgado pelo plenário. Então a gente sabe que tem quem está fazendo conta de chegada e quem de fato tem uma preocupação específica com essas regras. Eu acho que dado que essas regras existem, no caso, eu acho que é uma preocupação real do ex-presidente Lula. Dizer, olha, se a regra é que eu sou julgado aqui, eu quero ser julgado aqui, porque se fosse qualquer outra pessoa, seria julgado aqui e eu estou no meu direito, né? Agora, o fato é que a regra também que diz isso, que diz que a turma, ela também, aparentemente, o regimento dá esse poder em habeas corpus, e exatamente em habeas corpus, para levar para o plenário. Então, se essa regra existe de maneira geral, sem nenhuma justificativa, não está violando uma regra formalmente, sendo essa a regra. Não existe uma violação de regra nesse caso. Mas é curioso que, dado que o poder é discricionário, o ministro Fachin poderia ter dito isso. O ministro Fachin poderia ter dito, o meu poder é discricionário, mas isso não significa que ele não precisa explicar por que ele está exercendo o seu poder discricionário. Meu poder é discricionário e eu estou exercendo ele, nesse caso, por causa disso. Por causa da relevância, por exemplo, do caso, tendo em vista os seus efeitos, né, nacionais. Ele não fez isso. Então, isso também tem isso. Por que ele não... Se ele poderia falar qualquer coisa, basicamente, e se isso é uma das coisas que ele poderia dizer, por que ele resolveu simplesmente dizer o meu poder é discricionário? Eu não preciso justificar. Que foi, inclusive, a briga que eles ficaram, né? Então, acho que isso é uma questão. Sobre a segunda pergunta, é uma coisa bem... Eu acho que eu vou discordar um pouco do Recondo, com todo cuidado, porque, em geral, é muito perigoso fazer isso sobre a realidade do Supremo. Mas sabe como é o contrário? Quando você falou, tinha imunidade em torno do Covid, e é o caso do Lula que gera essa fragmentação. Acho que talvez o contrário, essa unidade em torno da questão do Covid e do presidente Bolsonaro é que talvez seja artificial. A realidade do Supremo talvez seja a fragmentação, só quando é o Lula, quando a questão é política. Então eu estava lembrando de um conflito política recente, criminal, a eleição política do presidente criminal da Câmara. Mas eu ia falar, por exemplo, o caso da eleição do presidente da Câmara e do Senado, a reeleição. Também foi um caso que fragmentou o tribunal, que gerou críticas internas, né, que também teve acusações de manipulações e de utilizações de procedimentos para tentar gerar um resultado e assim por diante. Então eu diria, talvez isso seja o Supremo quando o conflito é político, é relevante. O Supremo normal é esse, é o Supremo que a gente tem. Ele é fragmentado, tem alguns pontos de união e talvez realmente a crise da Covid e dada a atitude problemática, para dizer o mínimo, do governo federal diante da crise do Covid, porque acho que se não fosse as duas coisas, se fosse só o governo Bolsonaro, talvez não tivesse essa união também. É que teve a junção das duas coisas. O governo Bolsonaro com a crise da Covid, que gerou uma união em relação a isso. Uma união que talvez vá embora também quando qualquer uma dessas duas coisas acabe. Espero que a pandemia acabe e a gente não tenha mais que ter essa união por conta de ter esse problema, né? Felipe, eu acho que talvez eu vá
discordar em parte do Tomás, discordar em parte de você, não sei, acho que eu tenho uma interseção com vocês dois, e aí vamos ver se a gente se organiza aqui. O Supremo, tradicionalmente, acho que o Tomás tem razão, eu formularia da seguinte forma a minha concordância. É um tribunal que nunca se dividiu muito em função de teses abstratas, né? É um tribunal em que o bicho pega, digamos assim, e se fragmenta, aí os casos mais, pelo menos essa é a impressão acompanhando o tribunal, quando tem, né, o destino de atores políticos específicos envolvidos. Por mais que haja uma tese em discussão, você sabe exatamente quem vai ter o mandato cassado, vai ser preso, não vai poder concorrer à eleição, né, no dia seguinte. Não precisa ser uma pessoa, um conjunto de pessoas, mas tem impactos sobre atores políticos bem definidos, ou em processos criminais, né? Então, esses são os casos que geraram muita divergência no Supremo, na minha análise, muito mais do que se você perguntar qual a posição do tribunal sobre o princípio da igualdade, ações afirmativas, né, o direito à vida. Há muito Talvez mais divisão. exceção seja a prisão em segunda instância, que é uma tese, Exato. mas a gente sabe que tem que as que tem a ver com também... pessoas. Exatamente. Tem a ver com o destino de pessoas também. Então, só confirma, né? Acho que em algum momento aqui no Sem Precedentes, eu me lembro da gente ter discutido a prisão em segunda instância, Felipe, como assim, será que esse é o tema, a tese que vai dividir o Supremo por uma geração? Vai ficar esse 6-5 alterando, dependendo da indicação? E acho que continua sendo um tema potencialmente divisivo, mas acho que o que dá para dizer agora é que não é um tema em abstrato, né? É algo que tem a ver com o destino de atores políticos institucionais específicos. Então, acho que só confirma essa avaliação. E se isso é bom... Sim, diga lá, você ia perguntar alguma coisa? Eu ia só mencionar que o próprio ministro Lewandowski, quando se manifestou, ele foi muito enfático, inclusive, na dúvida, inclusive questionando institucionalmente o tribunal em tratar o ex-presidente Lula de forma distinta. No meio do julgamento, um ministro do Supremo mandou a mensagem dizendo como esse assunto tira o Lewandowski do sério. E ele faz uma acusação que aí o ministro Fux contestou, né, dizendo por que ele o ex-presidente Lula é tratado sempre dessa forma? E aí o ministro Fux falou, não, você que está dizendo isso. Mas aí no reservado o ministro fala como faz mal esse assunto para o Lewandowski, ele vira outra pessoa, ele abandona até, disse esse ministro, até aquela cordialidade que é permanente nele, né? Assim como em alguns momentos dos últimos anos, não hoje em dia, mas o tema do financiamento de campanha do Partido dos Trabalhadores também tirava o ministro Gilmar Mendes do sério, né? Subia o tom para além do que era o tom já acirrado dele nesses casos. Então, acho que tem conjunturas e atores concretos que despertam reações diferentes dos ministros, e isso não sei se é evitável. Talvez não seja nem um dado dos nossos ministros, mas é um dado da configuração institucional do nosso tribunal, né? Tribunais que decidem de forma tão acelerada, né, temas da ordem do dia, sobre o destino específico de pessoas específicas relevantes para o destino do país, assim, é difícil que essas coisas não gerem repercussões no comportamento dos ministros. Mas então, aí, voltando à questão, será que o caso envolvendo Lula fazem mal ao Supremo? Acho que, mesmo se o Brasil estivesse num momento de muita tranquilidade, esse certamente seria um tema que traria problemas. Mas no cenário institucional, né, de polarização, e o ministro Lewandowski claramente trazendo esse contexto maior para a discussão, né, o ministro Lewandowski basicamente disse que, né, o Lula seria presidente. Ele falou, privou da presidência, não é privou de concorrer à eleição. Não, que isso são níveis diferentes de dizer coisas diferentes, assim, mas então ele está explicitamente trazendo essa conjuntura maior para dentro da discussão. E aí acho que não tem como isso dar certo, digamos, não tem como sair daí uma discussão serena, sóbria. Essa é a configuração das competências do tribunal, e também é como o comportamento de alguns ministros ao tratar desses temas acaba exacerbando. Eu fiz essa provocação também, já chamo o Tomás, inclusive, porque também a execução em segunda instância teve aquele imbróglio todo sobre julgar novamente o caso, e quem estava
personificando o julgamento era também Lula, né? Então temos um denominador aqui já. Quando o assunto, e é evidente, vocês explicaram muito bem, assuntos divisivos políticos e também do ponto de vista criminal, que também interferem na política, nos assuntos que chegam ao Supremo, aí sim nós temos o Supremo em sua essência, né? Agora, Tomás, queria te ouvir sobre que destaques que você vê dos votos dos ministros, o que te chamou a atenção? Olha, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Acho que a primeira, né, nesse placar, né, que foi 8-3, né? Acho que a primeira é pensar, observando os votos e a maneira como eu entendo, né, a sinalização nos votos, por exemplo, do ministro Barroso e da ministra Rosa Weber seguindo o ministro Fachin, dá a entender que eles, em grande medida, tinham posições discordantes em relação àquilo em alguma medida, né, a questão da competência, a tese, mas que seja por aceitarem que houve uma mudança no tribunal, seja também por uma deferência ao relator, no caso o ministro Fachin, acompanhava o ministro Fachin. Mas é curioso, né, que você tem o ministro Fachin, a ministra Rosa e o ministro Barroso, são 3 votos, que se o ministro Fachin tivesse votado de uma maneira diferente, tivesse votado, portanto, da maneira que ele diz, que ele acredita no seu íntimo, talvez a ministra Rosa e o ministro Barroso tivessem acompanhado ele nessa posição também, e a gente teria 6 para o outro lado, o resultado seria diferente. Então, acho que é curioso a gente pensar em como, na verdade, foi a virada do Fachin que virou o tribunal, o que, de novo, eu acho que não tem nenhum problema com isso, é uma crítica ao ministro Fachin, mas só mostra o quanto o ministro Fachin levou essa questão do plenário, sabendo, acho que ele ia ser confirmada, né? Até porque se ele não quisesse que ela fosse confirmada, ele não teria decidido dessa maneira. A posição dele fazia toda a diferença nesse caso. E agora chama atenção, então, para 2 dos vencidos, né? Do ministro Cássio e do ministro Fux. O ministro Cássio, de novo, alguém que abriu a divergência, o primeiro, por ser o menos antigo, além de discordar da questão da competência, tentou emplacar umas teses, digamos, meio inovadoras, de novo, que não deram muito certo, né? Sobre não ter prejuízo, por exemplo, para a parte, né? E sobre ter ocorrido preclusão, né? E me chamou a atenção, primeiro, que, de novo, esse tipo de voto, um voto que tenta inovar e achar um caminho, né, que ninguém segue, né? Ninguém seguiu muito essa linha, inclusive, de novo, também, o ministro Alexandre de Moraes não é a primeira coisa, tem um voto muito crítico, né, em certos pontos, ao que tinha sido levantado pelo ministro Cássio. Né? Se você vê o voto do ministro imediatamente Moraes, depois, imediatamente, né? O que a gente viu exatamente igual no caso da questão da liberação de cultos, a mesma coisa. E talvez isso seja a sina do ministro Cássio, né? Ele sempre vai ter o ministro Alexandre de Moraes de revisor em seguida. E eu acho que ele deveria, talvez, por um lado, acho que bom, né, que o ministro Alexandre de Moraes tem feito esse papel, né, de ser enfático em críticas quando tem problemas muito sérios em certos argumentos, e eu acho que talvez o ministro Cássio Nunes Marques deveria prestar atenção nisso. Outra coisa em relação ao ministro Fux, que é alguém que foi nessa linha, né, para dizer que, né, na linha de não ter prejuízo, talvez, de uma linha parecida com a do ministro Cássio, vamos dizer que ele estava no ministro Nunes Marques, vamos dizer que ele estava sozinho nisso. Eu achei curioso o argumento do ministro Fux, né, que foi substantivo, dizer como é que teve prejuízo, se foi tão bem defendido o presidente Lula, e começou a falar do número de peças, do número de incidentes, e sinceramente isso não é um argumento, né? Então, se existe uma incompetência relativa que gera o fato daquele réu estar sendo julgado onde não deveria estar sendo julgado, mas daí a defesa do réu é muito boa, seja porque o réu consegue superar esses obstáculos, seja porque, então, ele tem tantos recursos que onde quer que ele seja julgado, por mais que não seja o lugar certo, ele sempre vai conseguir ter uma defesa. Poderia argumentar que o presidente Lula talvez esteja nessa situação, onde quer no Brasil que ele fosse julgado, acho que a gente imagina que ele teria uma defesa excepcional defendendo, né? Mas então a regra não precisa existir, né? Então a regra só existe se tiver prejuízo. Então, se você é o advogado da parte e você nota que tem incompetência relativa, você tem que advogar mal. Você tem que fazer alguma coisa errada para depois você poder... Isso não faz sentido, né? Então, eu acho que, de novo, acho que teve me chamou a atenção esse tipo de argumento, o seu tipo de argumento que foi trazido pelos que foram vencidos, né? Então, que, de novo, tem mais a ver com... São argumentos que me parecem menos jurídicos, provavelmente dito, e mais tentando apelar para um certo senso comum, talvez, de quem se opõe a esse tipo de decisão. No que se mitiga, se esvazia totalmente a segurança jurídica.
Li certa vez, presidente, em um romance, eu costumo repetir esse trecho de John Steinberg, título do romance, O Inverno da Nossa Desesperança. Quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. Quanta decepção, presidente. Eu queria trazer o julgamento de quinta que vem para o nosso debate agora, mas eu só faria um comentário mais sobre isso que você mencionou agora em relação ao ministro Fux. Quando saiu a decisão monocrática do ministro Fachin, ele expôs em reservado esses mesmos argumentos, então não dá para dizer que ele não pensava nessa possibilidade. Mas a gente também tem que lembrar que é um voto que não faz diferença, né? Um voto que não faz diferença para o placar, e essa é uma posição confortável do presidente, né? Já ele começa o voto dele com 8-2, já maioria acachapante, ele sabia que não viraria nenhum voto, ele expõe ali uma posição dele pró-Lava Jato, como é costumeiro, inclusive na atuação dele, e faz uma defesa institucional também do tribunal, dizendo, inclusive, que a Lava Jato não acaba com esse julgamento. Agora eu queria ouvir vocês, começando pelo Diego, sobre o julgamento da quinta-feira da próxima semana, quando o tribunal vai decidir, então, se a decisão do Fachin impede ou não a continuidade do julgamento sobre a suspeição do Moro. E eu não vou fazer aqui uma conta, colocando os nomes, para não correr mais riscos do que eu já corri, mas ouvindo os ministros do Supremo e algumas posições já reveladas, inclusive de ministros que não são da segunda turma, dá para ter um cálculo aí com uma certa segurança, se nada mudar no meio do jogo, né, de que a decisão da segunda turma vai ser mantida, e um dos motivos, eu vou lembrar aqui que eu falei em fato consumado, há uns 2, 3 episódios, a gente ficou discutindo isso, mas o argumento de um dos ministros o julgamento está dado, a gente não vai mudar uma decisão da turma, quando a turma mesmo decidiu que ia julgar o processo. Então, como se fosse isso, como se fosse o fato consumado, haveria a preclusão do julgamento, né? Mas queria ouvir vocês sobre o resultado desse julgamento na próxima semana. O Tomás já mencionou, inclusive, que se havia alguma razão para Fachin levar para o plenário, seria talvez para ganhar neste ponto, se nós pensássemos que a mudança da turma para o plenário foi como uma estratégia. Mas queria começar com você, Diego. Certo. Uma coisa que ficou para a semana que vem, se corrijam-me se eu estiver errado, é a definição de quem é, então, a competência para julgar, né? E isso não é trivial, porque, para mim, isso é uma oportunidade interessante de pensar sobre o funcionamento do sistema em geral, né? Vocês sabem, eu não sou uma pessoa do processo penal, não é o que eu acompanho de fato, mas é importante separar a resposta certa para esse caso do que ele nos diz sobre o sistema como um todo. Então, uma coisa é a resposta de como aplicar as regras a esse caso, e a gente já falou bastante disso, tudo bem. Agora, acho interessante pensar que não está claro nem para o Supremo onde deveria começar o julgamento do presidente Lula com relação a esses fatos, um crime de alta complexidade, um alegado crime de alta complexidade, envolvendo fatos que aconteceram com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Então, acho que é importante um pouco, para quem está olhando de fora, e essa é uma área que eu também olho de fora, entender que tem coisas que podem parecer muito claras para quem está defendendo um dos lados, é evidentemente incompetente, é evidentemente competente, mas que o sistema leva tempo para depurar e a resposta não é necessariamente óbvia. O fato de que o Supremo tinha decidido há muitos anos que a Petrobras era o critério divisor para saber o que era competência de Curitiba, não se segue daí que era evidente se o caso do ex-presidente Lula tinha a ver com Petrobras para os fins do critério elencado por uma turma do Supremo em 2015. Então, eu acho que o fato de que eles ainda vão, talvez, divergir, provavelmente divergir, né, porque já tem divergência da proposta do relator de ir para Brasília, o Alexandre de Moraes já disse que seria São Paulo. Então, acho que isso mostra como que essas alegações de competência, elas, me parece, né, no momento em que muitas críticas justificadas são feitas a excessos dos promotores, dos procuradores da Lava Jato, desvios na atuação do Moro,
eu acho que é interessante separar coisas que são problemas jurídicos que são difíceis e que essas coisas levam tempo para ser resolvidas mesmo. Então, essa era a minha primeira observação, né? Eu acho que é importante pensar sobre o que significa nem o Supremo ter uma resposta óbvia para onde o caso deveria seguir, de quem é a competência afinal. Mas sobre a questão da suspeição, eu estou, né, aprendendo agora com o Felipe qual possível imaginar qual vai ser o resultado do caso. E é dessas situações em que, qualquer que seja o resultado, a gente vai ficar tentado a reconstruir o caminho até aqui como se tudo fizesse sentido, né? Como se tudo que todos os atores fizeram, É verdade. já imaginava, pô, o cara mandou muito bem, ou então, nossa, ele errou totalmente, porque o resultado provavelmente vai ser apertadíssimo, qualquer que seja o resultado, né? Estou entendendo, né, que pode ser que não seja como você previu, mas dificilmente vai ser uma lavada. De fato vai ser ali, no máximo um 7-4, ou 6-5 clássico, né? 7-4 já consideraria lucro, assim, né? Qualquer que seja. Eu acho que vai ser mais ali 6-5 mesmo, mas é para pensar um pouco, por que eu estou chamando a atenção disso? Para resistir a essa tentação de, dado um resultado que era totalmente incerto, que foi construído dependendo de como os outros ministros reagiram, de como foram os votos em outras questões, de como que a imprensa cobriu, de como que os atores se movimentaram, como foi a repercussão da decisão, você tentar traduzir isso em né, um caminho claro que determinados atores decidiram percorrer há algumas semanas. E eu acho que muito do que o ministro Fachin, com essa decisão monocrática, que colocou de forma absolutamente inesperada esses fatos em movimento, né, eu acho que é possível, e o Tomás sempre formula nesses termos, né, do fato de que os ministros tentam fazer cálculos, não quer dizer que eles façam bons cálculos, não quer dizer que eles consigam fazer bem esses cálculos, né? Então, eu acho que esse é um dos cenários que talvez algumas das coisas precisem ser explicadas pelo ministro diante de um contexto de incerteza, falar, isso é aqui que eu vou firmar minha posição, não importa muito o que aconteça, se prevalece ou não, porque certeza de que vai prevalecer não tem, né? E os ministros mais realistas deveriam reconhecer o que o Tomás está dizendo, que você pode querer fazer cálculos, mas você não vai conseguir, de fato, acertar num caso como esse. Tomás, tua expectativa? Certo. Acho que só a primeira coisa, né, reagindo um pouco ao que o Diego disse, né, sobre ser complicado, tá? E falando o que eu estava falando antes, votos, acho que nisso o voto da ministra Rosa Weber, eu achei que foi um voto muito esclarecedor sobre por que a incompetência e por que seria Brasília, né? Isso tem a ver com decisões anteriores do tribunal sobre o núcleo político que seria julgado em Brasília. Essa é a explicação, né? O motivo que a Alexandre de Moraes falou que deveria ser São Paulo é porque os fatos todos são de São Paulo. O Instituto Lula fica em São Paulo, o apartamento do triplex do Guarujá é no Guarujá, que é em São Paulo, o sítio de Atibaia é em Atibaia, que é em São Paulo. Então, o argumento dele parece na linha de onde essas coisas estão, né? E o argumento da ministra Rosa Weber tem a ver com a questão do núcleo político, algo que teria sido decidido há algum tempo, e por isso que seria Brasília, né? Enfim, em certa medida tem a ver com o fato de que, na época, o presidente Lula era presidente da República, pelos fatos que ele está sendo acusado, pelo menos, né? Então, eu acho que esse é o motivo, né, da discussão sobre isso. Me chamaria a atenção que, falando do sistema, né, eu tenho uma dúvida, Diego, se o sistema normalmente, voltando à questão da capa, se fosse um outro réu, será que isso não teria acontecido antes? Porque tem um pouco das pessoas acham um absurdo, né? O problema é porque em 2021 a gente está anulando tudo, né? Um processo que a denúncia acho que é de 2016, né? Porque 5 anos para afirmar incompetência. Isso não deveria ter sido dito antes. Daí é difícil você dizer isso sem julgar a substância do caso, né? Que se de fato estava errado, ou errado em termos assim, se isso, de fato, a justiça do Supremo sobre isso, que vem desde 2015, já indicava que o presidente Lula não deveria ser julgado em Curitiba. Primeiro, por que ele foi julgado em Curitiba? Ele já falou sobre isso, como isso acaba misturando com a questão da suspeição, né? A ideia de que as pessoas que estavam tomando essas decisões, Deltan e o Moro, queriam muito julgar ele em Curitiba, e daí você pode ter duas versões para ele. Uma é porque eles queriam muito condenar ele, independente de qualquer coisa. A outra é
digamos, a versão mais, a melhor versão possível disso é que eles achassem que eles são excepcionalmente capazes e preparados e imparciais, então é o oposto, né? Eles consideram talvez excepcionalmente imparciais, e só eles julgariam de verdade o presidente Lula da maneira como ele merecia, segundo eles próprios. Mas, de qualquer maneira, essa questão de que tem alguém escolhendo onde ele quer ser julgado. E a questão é, por que isso não foi reafirmado antes? Né? Então, é difícil a gente saber se você não tem opinião, esse é o tipo do caso, se você não tem opinião substantiva clara sobre a incompetência, se você não tem certeza sobre a questão, a resposta, é incompetente ou não é muito difícil você dizer, olha, é incompetente, isso devia ter sido dito desde sempre, e o problema disso ter sido dito só agora pelo Supremo tem a ver com a falha do sistema, que o sistema inteiro falhou, né? O TRF, o STJ, todos eles deveriam ter dito isso antes, ninguém teve, seja a coragem, seja a capacidade, seja para fazer isso. E deveriam disseram o contrário, não é que ficaram em silêncio, disseram que estava ok, né? Disseram que estava ok. Então, o outro é o oposto, você dizer, se você acha que estava ok, que é competente, é o oposto, você acha que é competente, que isso foi confirmado a competência, ou que é dúbio, ou que é difícil, que é competente, e porque agora o Supremo está inventando uma tese. Eu acho muito difícil separar as duas coisas da sua opinião substantiva sobre a incompetência. Né? E daí, sobre a opinião substantiva sobre a competência, de novo, como não sou especialista sobre isso, eu ouço os votos do ministro e vejo o que me convence ou não me convence nos votos que eles deram. E eu acho que alguns votos que entraram em mais detalhes sobre isso, como foi o caso, como eu disse, por exemplo, do voto, mais que fosse um voto curto, mas na parte em que ela tratou sobre isso da ministra Rosa Weber, e que fez essa recuperação da jurisprudência do tribunal, me foi convincente de que deveria ter sido ali desde o começo. Né? Mas eu acho que tem uma segunda parte que tem a ver com o que isso nos diz sobre o tribunal, né? Que é a noção de, olha, por que é relevante, então? Né? Por que esse caso é relevante? Eu queria lembrar, porque tem até essa dúvida, né? Como, por que afirmar a suspeição do Moro é relevante? Eu acho que é importante pensar, ela é relevante para o Lula ou ela é relevante para o Moro? Vai ser relevante ou para a Lava Jato? Vai ser relevante para os dois, mas em que medida? Para o Lula, a dúvida é que, olha, se você determina a incompetência, mas não a suspeição, as provas podem ser reaproveitadas, e daí tem o vai que. Né? Vai que em Brasília correm com isso, reaproveitando as provas, no TRF correm com isso, reafirmando, e vai que dão conta, de antes da próxima eleição, o Lula está inelegível de novo. Esse é a suspeita, né, e o receio de quem acha que o processo está sendo organizado para impedir que o Lula seja candidato. Né? Então, invalidar as provas, declarar suspeição, impede a recuperação das provas, e por isso, nessa medida, seria bom para o Lula. Agora, é claro que, por mais que seja melhor ter a certeza de que isso não vai acontecer, a gente tem que considerar que mesmo que a suspeição não fosse determinada pelo Supremo, é um calendário muito rápido para você imaginar que seria feito tudo isso, e ele é particularmente problemático, considerando, como a gente já falou aqui antes, a questão da prescrição, né? A questão da prescrição pelo fato de, né, o presidente Lula saiu da presidência da República em 2010. Faz já muito tem tempo. mais de 75 anos. E ele já tem mais de 75 anos. Então, tem isso. E segundo, que se as provas forem reaproveitadas, porque eles não vão dizer que o Moro não é suspeito, eles vão só dizer que perdeu objeto. Se as provas produzidas pelo Moro forem reaproveitadas nesse processo, a questão da suspeição do Moro nasce de novo, nesse outro processo. Exato. E vai ser levada de novo do Supremo, eventualmente. Então, tem também um pouco de... claro que tem as regras processuais sobre como isso deveria ser determinado ou não, se perde ou não perde objeto, eu não estou... Mas tem um certo pragmatismo em dizer, gente, a gente precisa resolver isso, a gente precisa resolver se o Moro é suspeito ou suspeito nesse processo. Assim como as mesmas pessoas estão reclamando da incompetência, tinham que ter resolvido isso o quanto antes, para a gente saber o que a gente tem que fazer, talvez isso valha também para a questão da suspeição. A gente precisa decidir isso o quanto antes para tocar a partir daí. Né? Agora, em relação ao Moro, especificamente, para ele talvez valha muito essa afirmação, o Supremo dizendo que ele foi suspeito, né? E talvez, é claro, outros réus vão tentar dizer que foi suspeito também no caso deles. Eu acho que o Supremo tomou muito cuidado para delimitar nos fatos e mostrar que era o Lula, e que são as coisas que aconteceram no caso do Lula, e que isso não vale para outras pessoas necessariamente, mas é claro que tentar, agora todo mundo vai. Então também tem essa questão para a Lava Jato, de maneira geral, para as pessoas que estavam envolvidas nessa operação, e para o ex-juiz Moro especificamente. Gente, queria que a gente fosse para o nosso bloco final. Pode ser, Diego? Você que ainda acrescentar algo?
Não, só voltando 10 minutos no tempo, a gente está falando se o Lula divide mais o Supremo ou não, só me lembrei do exemplo de uma DIN que envolvia medidas cautelares diversas da prisão contra parlamentares, que também dividiu profundamente o tribunal, e apesar de ser uma DIN, era o caso Aécio, né? Porque tinha como pano de fundo medidas aplicadas ao caso Talvez até Aécio a minha pergunta, / provocação, se baseie no curtíssimo prazo. Como nós temos esse caso que o Supremo ainda não tinha decidido, talvez a minha visão estivesse míope nisso, estivesse olhando talvez mais o curto prazo mesmo. No começo dos 11 do livro, a gente trata do caso exatamente sobre Lula, e o julgamento sobre execução provisória é porque ele reunia todas as idiosincrasias, na minha opinião, do Supremo. A falta de decisão colegiada, as agendas próprias, o conflito político, a dificuldade dos ministros de combinarem um procedimento mínimo para julgamento. Então, isso talvez tenha ficado na minha cabeça. Aquele caso da execução provisória, para mim, é muito, muito esquisito, tanto que a gente começa o livro tratando dele. E eu diria, então, que eu concordo com você na medida em que o seu ponto é que isso diz mais sobre o Supremo do que sobre esse réu, né? É algo sobre como o Supremo funciona. Verdade. Acho que sim. Verdade. Acho que sim. Verdade. Bom, vamos para a nossa rodada final. Eu queria começar com você, Diego. Nossa rodada final de decisão da semana, fato, personagem. O que você destaca dessa semana? É uma semana que ainda não terminou, né? Essa semana só termina na próxima. Sim, mas essa semana houve dois mini fatos relativos ao ministro Nunes Marques, né? Primeiro, ele revogou a sua própria liminar na ADPF 701, ele havia decidido, a gente falou disso extensivamente na semana passada, uma liminar em que ele autorizou, durante a Páscoa, a realização de cultos presenciais, dentro de certos parâmetros, mas autorizou em todo o território nacional, e ele perdeu, foi voto vencido junto com o ministro Toffoli, num outro caso que tratava de tema bastante semelhante, mais amplo, um caso mais amplo, de relatoria do ministro Marmente, e ele revogou, ao perder, né, um tema que tem a mesma substância, ele revogou a sua própria liminar nessa DPF 701, uma decisão muito curta. E o outro mini fato seria a decisão do ministro Cássio Nunes Marques no mandado de segurança do senador Cajuru, que é um mandado de segurança muito peculiar, né, motivado pela decisão do Barroso de determinar a instalação da CPI, indicação dos membros da CPI da Covid. Também teve um episódio especial aqui no Sem Precedentes, né, nessa semana, sobre o plenário confirmando essa liminar do Barroso. E o ministro Nunes Marques, o mandado de segurança envolvia o senador Cajuru dizendo, bom, já que o Barroso autorizou a abertura, mandou abrir a CPI, então agora tem que mandar abrir a CPI, tem que mandar o plenário do Senado apreciar os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo, incluindo o ministro Alexandre de Moraes. Especificamente Alexandre de Moraes, né? É muito bizarro esse caso, né? Esse pedido. Primeiro, pela ideia de que o Barroso, a gente tem que distribuir para o ministro Barroso. É como se fosse o mecanismo de distribuição, o critério de distribuição te peguei. Você decidiu aquele caso daquele jeito, agora vai ter que decidir esse aqui desse jeito também. Isso não tem o menor sentido. O ministro Nunes Marques, né, julgou manifestamente improcedente por contrariar a jurisprudência do tribunal, enfatizando que os presidentes das casas têm um poder que não é um carimbo, não é um poder burocrático, é um poder que envolve decisão. O próprio Supremo reconhece assim, várias decisões, e que esse poder não tem prazo para ser exercido. Achei que na decisão o ministro Nunes Marques foi um pouco além do que deveria, ao traçar, me parece, um limite para a ação do Congresso e a intervenção do Supremo, que eu acho que não corresponde exatamente ao que é a jurisprudência do Supremo, mas são, né, considerações que ele faz na decisão que pode querer sinalizar um respeito ao Congresso, talvez um pouco um desagravo, essas manifestações do governo de outros atores de que há uma intervenção excessiva do Supremo, pode ser lido nessa linha, mas, no geral, de fato, ele tem razão. A jurisprudência do Supremo não permite um mandado de segurança como esse do senador Cajuru. Esse mandado de segurança era uma piada de mau gosto. Tomás, e você, para a gente fechar? Eu vou falar, os fatos da semana, para mim, são dois fatos que não aconteceram e que me chamaram muita atenção, né, na cobertura exatamente desses julgamentos que a gente está falando, né.
Então, teve toda uma discussão e boatos, rumores que repercutiram na imprensa de diversas maneiras, mas e na população as pessoas ficavam perguntando, né, para a gente, que tinha a ver com o que os ministros vão fazer nesses casos. Então, tinham de 2 rumores, né? Um é que em relação à liminar dada pelo ministro Barroso no determinando a abertura da CPI, isso foi pautado imediatamente, e tinha os rumores de que o tribunal recuaria, decidiria que tem que abrir, mas ia dizer que o Senado podia decidir quando queria abrir de verdade, ou instalar, que ele teria toda a liberdade para isso, ou algo do tipo. Isso não aconteceu, né? E eu acho que era meio evidente que isso não ia acontecer, porque claramente foi pautado para confirmar, né? Foi pautado imediatamente e abriu-se essa pauta, claramente não foi para voltar atrás, né? Mas, de qualquer maneira, me chama a atenção esse não fato, não aconteceu. E no outro julgamento também, que tinha uns rumores de que o ministro Fachin levou para o plenário, mas ele vai voltar atrás, na própria posição dele, ele votou pela incompetência, mas como ele votou pela incompetência dizendo que a posição pessoal dele era de que não, na hora H ele vai mudar o voto dele. E, de novo, não tinha nada que indicava nisso, seja no voto, seja no comportamento do ministro Fachin, não é o tipo de comportamento que o ministro Fachin teria. Ele chegou a dar entrevista na véspera do julgamento, que perguntaram isso, e ele claramente não respondeu, porque não podia prejulgar, ele é tão cioso dessas questões que ele ficou na linha de não prejulgar, mas acho que toda a sinalização possível daquele julgamento se sentia que, claro, que ele não ia fazer aquilo. Então eu queria falar um pouco sobre esses rumores, e eu não estou falando isso para responsabilizar em si a imprensa, digamos assim, não é uma crítica à imprensa que repercute isso. Eu acho que é uma crítica, acho que é o que isso permite a gente analisar, por que isso acontece. Isso acontece por vários motivos. Algo nos diz algo sobre o comportamento de ministros individuais, a gente sabe que às vezes por trás desses boatos estão ministros específicos individuais que talvez tenham falado com jornalistas, porque é isso que os jornalistas dizem, falando em off, falei com ministros do Supremo que pediram para não ser identificados, esse tipo de coisa, então por trás às vezes dessas coisas, então tem um problema, que é os ministros fazerem isso, né, e às vezes, claro que também tem o problema de às vezes você ouvir um ministro só e achar que isso diz algo sobre o tribunal, às vezes o ministro tem a agenda dele, quer que aquilo saia, quer influenciar o tribunal, talvez, quer influenciar a pauta da agenda, mesmo que isso não seja necessariamente verdade. Então tem um pouco, acho que isso diz algo sobre os ministros individuais, ou alguns deles, e acho que também diz a gente sobre a nossa situação, porque essa ansiedade que as pessoas ficam, o que o tribunal vai fazer, o que ele não vai recuar, não vai recuar porque na verdade vai ter para proteger o tribunal, mas não, agora que o presidente Bolsonaro levantou o tom contra o Barroso, eles não vão recuar mais. Então isso diz um pouco sobre a percepção pública da imprensa e das pessoas sobre o tribunal. Parece que é um tribunal que pode votar ao sabor do vento, vai, não vai, volta. E eu acho que nisso, por mais que esses não fatos, eu acho que tinha um problema ali em levar muito a sério esses fatos, acho que não tinha muita indicação de que isso ia acontecer, mas eu acho que isso está num contexto em que é razoável, sim, que as pessoas tenham esse tipo de receio em relação ao tribunal. E o tribunal talvez deveria pensar na sua atitude, no seu comportamento, em como ele decide, né, sobre o conteúdo das decisões em si e no comportamento dos seus ministros do tribunal, por que as pessoas têm essa opinião do tribunal, como se ele pudesse ir e voltar, decidir de um jeito, decidir do outro, voltar atrás, virar meu voto, como se quando esses rumores aparecem, as pessoas não têm uma incredulidade, dizem nunca, de jeito nenhum, o Supremo nunca faria isso claramente não vai acontecer. As pessoas parecem acreditar, mesmo que não tenha lá muita base para esse caso concreto, tem algo acontecendo no Supremo que faz com que as pessoas achem que tudo isso é crível, em geral, mesmo que nesse caso concreto as previsões tivessem, digamos, um pouco fora da realidade. Acho que esse tema mereceria até um amplo debate, porque eu, como aqui na cobertura, a gente tem que lidar com isso e nós mesmos tivemos de explicar algumas vezes por que não faria sentido o ministro Fachin votar contra a sua própria posição. Algumas pessoas entendiam ou não entendiam que aquilo não era uma liminar, aquilo era uma decisão de mérito, aquele era um mérito que ele já aplicava e que só iria para o plenário se houvesse recurso, portanto, era a posição original dele, né? Era uma posição genuína, legítima dele com base nos precedentes, mas enfim, essa discussão sobre a imprensa é interessante e acho que você pegou o diagnóstico, Tomás. Tem, de fato, alguns ministros que se manifestam mais e aí a imprensa trata essas declarações como se fossem o todo e passa muito longe. Sendo alguns desses ministros que são ouvidos sequer conversaram com o Fachin sobre o tema, então fica mais míope. Eu queria... Diga, Diego. Sem falar só que essas informações que chegam na imprensa também, a gente já falou isso aqui várias vezes, elas procuram influenciar em alguns cenários o resultado. Não é só
vamos tentar prever o que vai acontecer. São ações sobre um possível resultado, para influenciar comportamentos, aumentar o custo de certas coisas. E teve um dos ministros que pautou isso, a gente sabe, etc., mas não é ético ficar dizendo quem foi que passou coisa para tal jornalista e tal, mas que no julgamento não se manifestou de forma alguma, foi um silêncio absoluto, inclusive, em relação a essas questões. Eu queria destacar aqui para o final a decisão da ministra Rosa Weber, que no começo da semana deferiu a liminar para suspender alguns dos decretos do presidente Bolsonaro que facilitavam a aquisição, compra de armas e munições. Um deles, inclusive, afastava o controle do Exército sobre essas operações de compra. Esse decreto entraria em vigor na terça-feira, a decisão da ministra foi na segunda, monocraticamente, porque o julgamento no plenário virtual estava marcado apenas para começar na sexta-feira. Então, ela se antecipou, deu essa decisão, mais um revés aí para o presidente Jair Bolsonaro no Supremo. Gente, queria agradecer a vocês. Na sexta-feira que vem a gente volta aí com a definição sobre a suspeição do Moro. Podem me cobrar, já que eu fiz a aposta aqui. Obrigado e até lá. Obrigado. Valeu, até lá. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.